Vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 10. Eu vou ler os dois últimos versos. Evangelho de João, capítulo 10, versos... os três últimos versos, 40, 41 e 42. Diz assim a palavra do Senhor. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, magnífico, todo-poderoso, te louvamos, Senhor, porque estamos aqui, fim de tarde, início de noite, neste culto, de forma pública, na tua presença, te cultuando, Senhor, te adorando, e nos alegrando, Senhor, na tua presença, porque tu tens sido bondoso, misericordioso, maravilhoso para conosco, Senhor. Tu foste quem um dia nos alcançaste com o teu amor tremendo, com a tua graça, nos tiraste do lamaçal do pecado, nos tiraste das mãos de Satanás, do poder do mundo, da escravidão da carne, e nos trouxeste, Senhor, para o teu reino, para o teu amor, para vivermos exclusivamente para ti. Como Pedro, Senhor, nós proferimos as palavras para onde iremos, se tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor. Nosso coração muito se alegra, apesar de nos conhecermos, Senhor, a nós mesmos e sabermos que ainda há em nós o pecado, ainda há a natureza pecaminosa que nos conduz ao erro, nos conduz, Senhor, à rebeldia contra a tua palavra. E por isso gememos, por isso choramos, Senhor, por isso lamentamos. E nesse momento, sabendo disso, deste culto, Senhor, de adoração a Ti, nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que perdoe, tire as nossas falhas e os nossos pecados, Senhor. Não estamos aqui por justiça própria, mas unicamente pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue que purifica o pecador, o sangue que liberta o pecador. E é com este sangue, Senhor, que nós nos aproximamos de Ti, confiados na obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, quando nos deu livre acesso à Tua presença, é que Te cultuamos, Senhor. E Te glorificamos por causa de Cristo, nosso Senhor bendito. Nós Te louvamos porque o Senhor nos chamou para o Seu aprisco, nos tem dado a vida eterna, e como acabamos de ler, ninguém, Senhor, poderá nos arrebatar das Tuas mãos, ninguém jamais poderá nos arrancar do Senhor, e por isso estamos aqui, Senhor, muito alegres. Não com peso nos nossos ombros, mas com alegria, com gratidão, com contentamento, por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor, e pelo que Tu és, Senhor, porque Tu és soberano sobre tudo, sobre todos, e por isso nos alegramos. Senhor, se conosco, abençoa as nossas vidas, Senhor, cuida de cada um de nós, abençoa este momento, recebe a nossa adoração, o nosso cântico, que expressem, Senhor, a realidade do nosso coração. E nesse momento de pregação da Tua palavra, eu Te peço, Senhor, humildemente, que venhas a ter misericórdia de mim, me auxilia, Senhor, para pregar a Tua palavra com graça, com verdade, com acuracidade, debaixo da dependência e da autoridade do Teu Espírito, de tal modo, Senhor, que a Tua igreja aqui reunida, assim como aqueles irmãos que nos visitam, que a Tua igreja seja edificada, Senhor, que seja confortada, seja encorajada a testemunhar, a continuar Te servindo para a glória do Teu nome, Senhor. E aqueles que ainda não se confessaram a Cristo, converte-os, Senhor, revela-te a eles, traz vida eterna, faz um milagre, Senhor, nessa noite, que é o da conversão, tirando pessoas do mundo para Ti mesmo, Senhor.
Abençoa, Pai, todos nós. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, nós chegamos na metade do Evangelho de João. Fiquei quase 2 anos, devo estar, não, mais ou menos 2 anos. Eu estou, com a graça de Deus, expondo o Evangelho de João. Estamos um pouquinho mais da metade do Evangelho. E chegando à metade do Evangelho, eu quero, antes de considerar esses últimos versos do capítulo 10, fazer com que os irmãos reflitam um pouco acerca do que têm ouvido. Os irmãos que um dia foram alcançados por Cristo, que têm acompanhado a exposição do Evangelho de João, junto com tudo aquilo que já ouviram durante a sua vida cristã, que vocês, né, irmãos, reflitem acerca do entendimento que vocês têm recebido e têm tido acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. De como anda a vida dos irmãos no que diz respeito ao amor para com Cristo, ao prazer que sente em estar na sua presença, porque nisso consiste a vida cristã. O Senhor Deus nos tirou de uma vida de escravidão. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que conhece a Cristo, isso temos aprendido durante a exposição do Evangelho de João, aqueles que têm conhecido a Cristo e têm o recebido, recebem dele a vida eterna. Do seu interior fluem rios de água viva, diz o Senhor Jesus. É uma vibração constante que sai da vida, do coração do crente. Eu sei que o evangelicalismo tem prestado um grande desserviço para a igreja verdadeira. Eu sei que o evangelicalismo tem feito propagandas enganosas acerca do evangelho. Eu sei que o evangelicalismo tem vendido o evangelho. Eu sei que as pessoas dentro do evangelicalismo moderno aprendem a quase que vender a Cristo. Apresentam um Cristo que tem muito mais a fazer pela pessoa do que tem feito. E nós não. Nós que buscamos a graça de Deus e entender o evangelho, nós somos muito mais gratos a Deus na pessoa de Cristo pelo que Ele fez por nossa vida, pelo que Ele tem feito na nossa vida, do que Ele pode fazer. Porque o futuro a Deus pertence. Basta, o Previsionho leu há pouco o Mateus capítulo 6 ali, acerca da solicitude da vida, onde Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então nós não nos preocupamos com o amanhã. Nós sabemos que o que virá amanhã, virá de acordo com a vontade de Deus. Se vier o bem, que Deus seja louvado. Se vier um mal sobre a nossa vida, que Deus permaneça sendo louvado também. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E Deus nos chamou. E nós somos muito mais gratos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida e pelo que Ele fez. Nós não temos o costume aqui na igreja de contar testemunhos. Nós não temos o costume aqui na igreja de motivar algo, senão olhar para as Escrituras e aprender acerca de Cristo. Mas apesar, irmãos, do evangelicalismo, nós temos que entender que quando Cristo nos chama, e Ele nos chamou e nos salvou das mãos de Satanás, do mundo, do inferno, que quando Ele nos chama de fato, Ele nos converte de fato. Ele muda a nossa vida. E quando Ele muda a nossa vida, Ele nos reconcilia consigo e Ele nos dá o grande privilégio e a grande responsabilidade de também testemunharmos acerca dele. Porque Deus alcança os seus eleitos, Deus alcança aqueles a quem Ele quer alcançar por intermédio da sua igreja. E todos nós, sem exceção, somos chamados a testemunhar do Evangelho, a conduzir, falando da mesma coisa, com outras palavras, Deus nos chama também, além de mantermos um relacionamento com Ele, pessoal, íntimo, verdadeiro, Ele nos chama também para alcançarmos outras pessoas a Cristo. Esse é um papel do crente também. Testemunhar, seja pelo seu comportamento, seja com a sua palavra, seja onde quer que você esteja. Isso é um plano de Deus. E o nosso coração nós só fazemos isso. Nós só vamos testemunhar Cristo a uma outra pessoa que não o conhece se o nosso coração estiver vibrando por Ele.
E por isso eu estou dizendo, nós estamos na metade do Evangelho. E como você tem entendido a pessoa de Cristo? O que você tem ouvido e como você tem recebido essas verdades acerca de tudo que nós temos ensinado aqui com base na Escritura, especificamente no Evangelho de João. Se a nossa vida for uma vida de religiosidade fria, de uma apenas frequência à igreja, dificilmente, irmãos, nós compartilharemos do Evangelho com alguém. Porque nós mesmos não perceberemos o que é uma vida real com Cristo, de oração, de leitura bíblica, de contrição, de choro, de lamento por causa do pecado, mas também de alegria, de prazer, de satisfação, de contentamento, de esperança na vida eterna. Porque a boa obra, como Paulo diz aos Filipenses, a boa obra que o Senhor iniciou em nós, há de completá-la até aquele grande dia, o dia da volta de Cristo. Então pense nisso, acerca da responsabilidade que você tem de viver uma vida real com o Senhor, uma vida de comunhão com Deus, com este Cristo que é vivo, que nos dá água viva constantemente, não é? E uma vez tendo essa vida real, testemunhar a outros, trazer outras pessoas a Cristo. Disso trata o texto, irmãos, que nós vamos considerar a partir de agora. Eu li os versos 40 a 42, que são a conclusão da segunda sessão do Evangelho de João. Essa sessão iniciou no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 10. É uma sessão, nós passamos aqui um bom tempo estudando, onde João, sob a inspiração do Espírito Santo, traz os judeus levantando objeção contra o ministério de Cristo. Jesus tem debatido com esses judeus aqui na narrativa. E agora o apóstolo João, não em vão, não sem propósito, ele conclui a sessão nos dizendo que muitos creram em Cristo. Assim termina a sessão no verso 42. E muitos ali creram nele. Apesar da objeção, apesar de toda a dificuldade dos judeus, conhecedores, intelectualmente falando da lei, religiosos de carteirinha, hipócritas, orgulhosos, apesar de toda a objeção a Cristo, João nos diz, e muitos creram nele. Isto é, muitos creram em Cristo. Isto é, muitos tiveram fé no Filho de Deus. É sobre este tema que eu quero considerar de forma breve esses 3 versículos. Fé no Filho de Deus. Chamando a atenção dos irmãos para o que João nos diz. Primeiro, no verso 40, ele nos diz que Jesus se retirou. Jesus saiu dali de onde ele estava, dentre os judeus. E nos versos 41 e 42, porque Jesus saiu dentre os judeus e permaneceu no outro lugar, chegou no meio de outras pessoas, de outro povo. Então nós temos no verso 41 e 42 a reação do povo, ou a compreensão do povo acerca de quem é Jesus. Esses versos aqui, irmãos, eles são de transição. Eles servem para mostrar que Jesus sai de um contexto público, né, diante dos judeus. Ele constantemente estava na sinagoga, nas festas judaicas, como o evangelista João traz. Então ele está desempenhando o seu ministério de forma pública, onde muitas pessoas veem as suas obras, ouvem os seus ensinamentos. João, então, agora sai desse contexto público e nos conduz a um contexto mais privado. A partir daqui, Jesus agora não mais ensinará aos judeus e à multidão, mas ele se voltará para aqueles que realmente creem nele. Ele voltará para esse povo aqui de Betânia, para onde ele vai. Depois ele vai à casa de Lázaro, com as suas irmãs. E a partir daí, então, ele se volta para os seus discípulos. E ele passa a ensinar os seus discípulos, até que, segunda metade do capítulo 12, Jesus volta a Jerusalém para ser crucificado, para cumprir o plano e o propósito de Deus, que era
condená-lo em lugar daqueles que creem nele, daqueles que confiam e que têm fé no Filho de Deus. O verso 40 nos diz que, novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. O interessante aqui, irmãos, os irmãos não conseguem ver por causa da versão, mas nós lemos aqui que Jesus se retirou. Se retirou, no texto grego, aparece o verbo vir, erchomai, com uma preposição apo, aperchomai, que é a preposição apo da ideia de separação mesmo, de abandono. Ora, Jesus se retira, Jesus se separa, Jesus abandona quem? Os judeus. Aqueles que, tendo ouvido o seu ensino, tendo testemunhado as suas obras, o rejeitaram. Esse verbo aqui, traduzido, eu li agora perchomai, traduzido por se retirou, apareceu lá no verso 66 do capítulo 6. Onde João disse à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. É o mesmo verbo grego. Vejam, ali Jesus tinha ensinado no capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, depois de ter ensinado acerca de ele ser o pão da vida e ter falado que era o pão vivo e que era necessário que aqueles que crescem nele comessem o seu pão e bebessem a sua carne. E no verso 63 ele tinha dito, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós. Jesus constantemente dizia, olha, o que eu ensino dá vida, mas tem descrente aqui. Tem aqueles que não ouvem o Evangelho, tem aqueles que não querem se converter a Cristo. Tem aqueles que não dão o valor à minha pregação. E João nos disse, então, no verso 66, que eu li agora, que à vista disso, ou por causa disso, por causa do ensino de Cristo, duro, verdadeiro, como tem que ser o evangelho pregado, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aperchomai. Se separaram dele, no sentido mesmo de abandonar, até que Cristo olhou então para os seus discípulos e disse, porventura quereis também vós outros retirar? Vocês também querem me abandonar? Foi quando Pedro disse, para onde iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna. Então, esse é o verbo traduzido lá por abandonaram, aqui no capítulo 10, no verso 40, como se retirou. Jesus abandona, irmãos, os judeus. Ele deixa os judeus de lado. É por isso que até hoje existem judeus em Israel que não amam a Cristo e que odeiam a Cristo. Porque a pregação de Cristo e o seu testemunho, a sua vida, a sua obra, vem desmascarar toda a religiosidade judaica. E vem mostrar o verdadeiro caminho ao Pai, que não é uma religião, mas é o Cristo. É a religião verdadeira que o Cristo apresenta como sendo o Messias, como sendo o enviado de Deus, ou usando as palavras do sermão de hoje pela manhã, o sumo sacerdote. Aquele que, por sua perfeição, conduz o seu povo, o povo de Deus, à presença desse mesmo Deus. Jesus se retira, Jesus abandona os judeus, ruim para eles, obviamente. O problema é deles, eles não creram em Cristo, eles não deram valor à pregação de Cristo. E Jesus se retira, então, da presença deles. Os abandona mesmo. Essa é a ideia. Se separa deles, para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Esse João aqui é João Batista, irmão. No capítulo 1, no verso 28, nós lemos que João batizava em Betânia. Quase de forma unânime, os estudiosos dizem que essa Betânia, onde João batizava, não é a mesma Betânia do capítulo 11. Porque essa Betânia do capítulo 11, de acordo com o versículo 18, estava distante a uns 3 quilômetros de Jerusalém. No mapa, um pouquinho abaixo de Jerusalém.
A Betânia, onde João batizava, estava a 30 quilômetros de Jerusalém para cima. E Jesus, então, vai até aquele local. E o apóstolo João, que é autor do Evangelho, ele nos conduz, então, agora, ao mostrar que Jesus se afastou e abandonou os judeus, ele nos conduz agora à pessoa de João, a João Batista, o precursor de Cristo, que devido ser desta região, ou ir pregar nesta região, melhor, era conhecido por aquelas pessoas daquela região ali, além do Jordão, né, para o outro lado do Jordão, ali na Betânia, onde João Batista batizava no princípio, é onde ele batizou o próprio Cristo. Né, porque Cristo foi batizado por João Batista. E nos conduzindo a João Batista, eu conduzo os irmãos ao primeiro capítulo do Evangelho, só para relembrarmos quem é esse João aqui, que está testemunhando. Por isso eu comecei esse sermão falando da nossa vida cristã com Deus diária, que nos motiva a testemunhar acerca de Cristo ou a trazer outros a Cristo. Porque para isso João Batista foi criado, para isso João Batista veio ao mundo. Em Lucas, eu disse que ia conduzir os irmãos a João, mas lembrei agora de Lucas. É Lucas quem narra o nascimento de João Batista. João Batista, aquele que dera testemunho de Cristo, que é mencionado aqui no final do capítulo 10, era filho de Zacarias, um sacerdote que estava ministrando. Lucas capítulo 1 nos traz o momento em que um anjo apareceu a Zacarias e falou acerca do nascimento do seu filho, que é João Batista. E ali em Lucas, nós lemos o anjo mostrando a Zacarias acerca do nascimento de João Batista. Capítulo 1 de Lucas, no verso 15, o anjo diz a Zacarias acerca de João Batista: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Agora sim, João capítulo 1. E logo depois, ou ainda melhor, no prólogo do Evangelho de João, no verso 6, o apóstolo João diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. João Batista veio para este propósito, para testemunhar acerca de Cristo. Ele não era a luz, o apóstolo João diz, mas ele veio para ser o precursor daquele que seria a luz. Ainda no capítulo 1, não vou ler, só para lembrar os irmãos qual é o testemunho que João Batista tinha dado. João Batista, ali a partir do versículo 19 do capítulo 1, enfrentou os judeus, os fariseus. Os judeus de Jerusalém haviam mandado, aquela cúpula judaica havia mandado espias, soldados, para questionarem João Batista. Saber, vem cá, com que autoridade tu pregas isso? Porque à luz de outros evangelhos, nós conhecemos a pregação de João Batista. João Batista olhava para os judeus e os chamava de víboras, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Chegou o tempo, eu estou pregando a conversão. Agora chegou o momento, até na época em que eu preguei esse texto, fiz menção aos outros evangelhos, eu usei a figura quando João Batista prega que os lugares tortuosos seriam aplanados. Eu até apliquei dizendo, era como no quintal, onde tem capim, será agora capinado. Onde não tem asfalto, será asfaltado, trazendo para o nosso contexto. João Batista pregava contra os fariseus. E aqui no capítulo 1 de João, esses fariseus vão até ele, perguntam com que autoridade ele prega, se ele era o Cristo, se ele era o Messias. Ele diz, não, eu não sou o Messias, eu sou aquele de quem profetizou o Antigo Testamento.
Eu sou aquele que viria para anunciar a vinda de Cristo. João Batista, irmãos, dá testemunho. Testemunho acerca de Cristo Jesus. E aquele local onde João Batista pregava era o local onde Jesus se encontrava aqui na nossa narrativa. Ele se encontra aqui no texto que nós estamos considerando. Cristo vai até aquele lugar, diz o verso 1, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Ali ele ficou. Ficou para dar continuidade ao seu ministério. O que ele tem ensinado aos judeus, até aqui onde nós temos considerado. Que ele veio para realizar a vontade do Pai. Eu não quero acrescentar nada ao texto, porque não tenho essa autoridade, nem posso. Mas pensando, porque Jesus permaneceu e fazia o que ali? O que ele fez ali? Jesus não saiu de férias. Jesus não saiu para dar um tempo no seu ministério porque estava cansado, ou talvez envergonhado, ou talvez enfadado com tanta objeção por parte dos judeus. É verdade que, ao mesmo tempo em que vemos a soberania de Deus e a sua providência em conduzindo o seu filho até aquela região, é verdade também que há responsabilidade por parte dos judeus. E é verdade que os judeus estavam, como nós já vimos, aqui levantando objeção contra Cristo. Talvez, humanamente falando, tenha sido essa a razão de ele ter saído. Mas eu prefiro pensar que o objetivo de Deus é cumprir o objetivo de Cristo é cumprir o propósito de Deus. Ir até ali, como os versos 41 e 42 nos mostram, ele foi até aquela região para salvar pecadores. E é interessante que esse povo aqui de Betânia, ele é a semelhança daqueles da Galileia e de Samaria, mais acima. Esses de Betânia, dizem os estudiosos, eles também são rejeitados pelos judeus. Os judeus não veem bem esse povo de Betânia. Mas Cristo sai, como eu já disse, abandona o povo judeu para ir até um povo que não era bem quisto pelos judeus. E ali ele então vai para fazer a vontade de Deus, para converter pecadores. E no verso 41, nós lemos que iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, muitos ali creram nele. Vejam que João nos diz que muitos iam até Jesus. O verbo, e aqui é o mesmo lá do abandonar, mas sem a preposição. Então eles vão até Jesus. Né? O texto lá é vir, mas separar. Aqui não. Aqui é vir, erhomai, mas para junto. E eles vão até Jesus Cristo. E muitos vão até ele. Essa é uma realidade tanto do abandono de Cristo. O abandono de Cristo consiste em Cristo entregar os homens a si próprio, a si mesmo. Cristo, até hoje, continua falando com homens, por ministros do Evangelho, pelo bom testemunho que você dá, quando você abre a sua boca para compartilhar o Evangelho com alguém, para você contar as maravilhas que Deus fez na sua vida, para quando você compartilha do plano eterno de salvação de Deus, e que todos os homens estão condenados, mas que há uma boa nova, aquele que se confia a Cristo, aquele que entrega a sua vida a Cristo, esse recebe vida eterna, rios de água viva fluem de dentro do coração, ninguém arrebatará esse povo que crê em Cristo das mãos de Deus. Quando você testemunha isso, irmãos, então Deus é glorificado. E eu dizia, essa é a realidade até hoje, tanto no abandono, quando os não creem em Cristo, não querem Cristo, não dão crédito à pregação do Evangelho, Cristo os abandona, mas também há a realidade de que muitos creem em Cristo. Não é à toa que quando nós abrimos o livro de Apocalipse e encontramos ali a revelação que Deus deu a João, autor deste Evangelho, acerca da Nova Jerusalém, de novos céus e nova terra,
Qual é a visão que João tem? Senão de muita gente. Senão de povos, línguas, tribos e nações, adorando o Cordeiro. Porque muitos creem em Cristo. Por isso nós não precisamos desanimar. Pelo contrário, a certeza da salvação que nós temos e a certeza de que só vai a Cristo aqueles a quem Cristo conduz, isso é motivação para o nosso evangelismo. Isso é motivação para o nosso testemunho. Isso é motivação para nós pregarmos o Evangelho. Porque nós não estamos pregando sem saber o resultado. Nós não pregamos como alguém que não sabe o que acontecerá. Nós sabemos que quando abrimos a boca para pregar como ministros, ou para evangelizar como servos de Deus, como crentes, como enviados do Senhor, nós sabemos que as palavras que saem da nossa boca, com base nas Escrituras sagradas, irão condenar uns e salvar a outros. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela alcançará o propósito para o qual Deus mesmo a designou. O evangelho pregado, o evangelho testemunhado, o evangelho vivido condena uns e salva outros. Condena aqueles incrédulos como os judeus, condena aqueles que não querem o Cristo, que não querem o Deus que se revela na pessoa de Cristo, que negando o testemunho de Cristo chamam Deus de mentiroso, e esse mesmo evangelho salva aqueles que se convertem, ou aqueles que são convertidos, aqueles que se prostram diante do Senhor e o confessam como Salvador, como seu bom pastor. Muitos iam até Cristo, diz o texto. E esse povo aqui, ou essas pessoas aqui, nós vemos que elas fazem distinção entre João Batista e Cristo. Eles dizem, realmente, João não fez nenhum sinal. João havia dado testemunho. João havia pregado genuinamente. Basta os irmãos lerem ali os 2 primeiros capítulos de João. Basta ler a pregação dele nos outros evangelhos. E vão ver que a pregação de João Batista era uma pregação fiel. Ele não mercadejava o evangelho. Ele não estava vendendo a religião, como os judeus faziam. João Batista estava pregando fielmente. O interessante aqui é que o povo mesmo de João não fez nenhum sinal. João não fez nenhum milagre. E ele não fez. E aí, mais uma vez, nós temos o evangelicalismo denunciado pelas Escrituras. Porque o evangelicalismo diz que o surdo tem que ouvir, que o cego tem que ver, que o pobre tem que ficar rico. O evangelicalismo diz que todo mundo tem que ser patrão e que tem que ter mansão. O evangelicalismo diz que se não houver milagre, Deus não está presente. E a pregação de João Batista? O que importa para Deus é uma pregação genuína. O que importa para Deus é uma pregação fiel. João não fez nenhum sinal. João não fez nenhum milagre. E o povo diz, é verdade, ele não fez nenhum milagre. Porém, tudo o que ele disse acerca deste, é o Cristo que está lá presente, tudo o que ele disse acerca deste aqui é verdade. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Vamos lembrar o que João Batista disse acerca de Cristo, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, verso 26 e 27. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essa era a pregação de João Batista, testemunho. Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam, João Batista tinha dito, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Ele é muito maior do que eu, ele é superior a mim. Depois ele disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele quem perdoa pecadores. Verso 34. Eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Capítulo 3, verso 30. Um verso que deve sempre estar no nosso coração. João Batista dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. Numa versão espanhol, o verbo é traduzido como que eu venha a minguar, que eu venha como
derreter mesmo. Que ele cresça e que eu venha cada vez mais diminuindo. Esse é o testemunho, irmãos, de João Batista. É por causa do testemunho de João, sem nenhum milagre, não é? Porque é isso que diz o verso 41, realmente João não fez nenhum sinal. Mas é por causa do testemunho de João, sem nenhum milagre, que essas pessoas se tornam verdadeiras ovelhas de Cristo. Creem nele. João tinha dito nos versos anteriores, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. São essas pessoas, muitas pessoas que creem em Cristo Jesus, que creem nele, que creem no que ele ensinou. O que ele vinha ensinando? Harmonia perfeita com o Pai. Eles creem nisso. Os judeus não criam. Porque os judeus diziam, não, Deus é o nosso Pai, não o teu Pai. Onde é que está o teu Pai? Lembra que os judeus perguntaram isso para Jesus? Onde está o teu Pai? Quando ele dizia que ele e o Pai eram um, que ele veio fazer vontade de Deus Pai. Mas essas pessoas creem no ensino de Jesus. Eu disse aos irmãos, o que Jesus fez ali quando permaneceu? Verso 40. Certamente ele continuou pregando. Ele continuou ministrando. Ele tinha ensinado aos judeus que ele dava a vida eterna. Ele dá a vida eterna. E esses creem nisso. Que ele é a luz do mundo. E esses creem nisso. Que ele é a água da vida. E eles creem nisso. Que ele é o eu sou. E eles creem nisso. Que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E eles creem nisso. Muitos, diz o texto, ali creram nele. Parece que João, o autor do Evangelho, Parece que João nos quer mostrar que cada vez mais, irmãos, o maior número de pessoas passa a crer em Cristo. Passa a demonstrar sua fé no Filho de Deus. Porque é assim que o Evangelho prospera. Para isso, o Senhor mandou Cristo. Essa é a vontade de Deus. Que os homens creiam em Cristo. No capítulo 6 ainda, no verso 40, Jesus, ensinando, disse, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Vontade que jamais será frustrada. Porque sempre haverá alguém que crê em Cristo. Quando encerrar o número daqueles que devem crer em Cristo, Cristo retornará. E aqueles que o negam serão lançados para o fogo eterno, para o inferno, para a condenação eterna. Porque Deus é justo e de Deus não se zomba. O que se planta, se colhe. Tudo que o homem planta, ele irá semear. Se rejeitam a Cristo, o Deus verdadeiro, então deverão pagar eternamente por esse pecado. Mas aqueles que o aceitam, aqueles que o confessam, esses recebem vida eterna. Porque essa é a vontade de Deus. E esses aqui creem em Cristo. Então eles recebem vida eterna. Então a conclusão de uma sessão que é de objeção é que muitos creram em Cristo. Apesar de toda objeção. Apesar de toda a religiosidade. 3 lições, irmão. Para depois orarmos, cantarmos e orarmos. A primeira, olhando para esses versículos, é que Jesus é incomparável. Porque o povo vê o testemunho de João Batista, não é? Mas comparando com Cristo, eles veem que Cristo é superior de fato. Esse era o propósito de João Batista. João Batista nunca quis se exaltar. Ele veio para isso, para conduzir a Cristo. E Jesus é incomparável. Ele é incomparável porque ele é Deus. Ele tem se revelado como eu sou. Ele tem se revelado como Filho de Deus. Ele tem se revelado como aquele que é perfeito, aquele que julga não segundo a aparência, mas julga segundo a reta justiça. Esse é o Cristo, ele é incomparável. Mesmo quando nós testemunhamos, quando evangelizamos, quando nos comportamos como verdadeiros adoradores de Deus, nós devemos fazer como João Batista.
não a glória para nós. Porque o intuito da nossa vida é o mesmo intuito da vida de João Batista, que ele cresça, porque ele é incomparável, e que nós venhamos a diminuir cada vez mais, para que o Senhor seja sempre considerado como o verdadeiro, porque ele é verdadeiro, como o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é incomparável porque ele é Deus. A segunda lição, ou aplicação que eu quero fazer, é os crentes. A maioria daqui já confessou a Cristo, professou a sua fé publicamente, um dia entregou a sua vida a Cristo, e eu quero motivá-los, irmãos, a evangelizarem. O evangelismo não consiste em entregar uma literatura, não. Também, posso entregar uma literatura, mas o evangelismo é muito mais amplo do que um método. O evangelismo é o testemunho de vida, o evangelismo é compartilhar do evangelho, o evangelismo é falar de Cristo, das maravilhas que Deus fez na pessoa de Cristo na sua vida. E eu quero encorajar vocês, irmãos, a testemunhar Cristo. Vejam que o testemunho de João Batista, dado há um ano, mais ou menos, aqui atrás, João Batista aqui já está morto, mas o seu testemunho permaneceu. Um bom testemunho, ele permanece mesmo depois da morte do crente. Mesmo depois da morte do crente. E pessoas são alcançadas por esse testemunho. Pelo que você disse acerca de Cristo. Pelo que você fez para Cristo. Mesmo depois da morte, da nossa morte, da sua morte, se nós testemunharmos a Cristo, se nós evangelizarmos, se nós anunciarmos as boas novas de salvação em Cristo, mesmo depois da nossa morte, o Evangelho continuará prosperando e pessoas irão a Cristo. Talvez não os religiosos, certamente não os religiosos como os judeus, mas aqueles que, tendo o coração contrito e humilde, confessarão a Cristo e se entregarão a Cristo. Então, é essa motivação que eu quero fazer aos irmãos. Evangelize. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Então entregue o boletim da igreja, convide para vir à igreja, para ouvir a pregação do Evangelho. Fale de Cristo para alguém. Não se feche achando que a salvação consiste num relacionamento entre você e Deus só. É verdade, também. Mas testemunhe, como João Batista fez, para que outros venham a ter fé em Cristo. E a terceira aplicação são aos não crentes, aqueles que eu vejo alguns por aqui que ainda não se confiaram a Cristo, não professaram a sua fé publicamente. Nem sei, não sou Deus, é Deus quem sonda. Até onde o seu coração está de fato contrito, até onde o seu coração de fato tem entendido o Evangelho. E eu quero dizer, tome a sua decisão por Cristo. Eu disse no início, o evangelicalismo tem prestado um desserviço à igreja verdadeira. Eu sei que há tanta... Deixa eu pensar na palavra aqui que eu vou dizer. Há tanta esquizofrenia no meio evangélico. Há tanto constrangimento, quase que forçando as pessoas a virem à frente, a tomar uma decisão, como se aquilo fosse conversão de fato. Eu sei que o evangelicalismo tem enganado o povo dizendo, venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e você vai encontrar o melhor emprego. Venha para Jesus e você vai ter a sua filha curada. Venha para Jesus e você vai ser patrão. E os irmãos sabem o que é isso aí na mídia e em igrejas que estão por aí. Mas, irmãos, a decisão a Cristo tem que ser feita. Eu sei que o evangelicalismo tem colocado na mão do pecador a decisão da vida eterna dele, que não está na mão dele, está na mão de Deus. É Deus, como Senhor soberano, sentado no sublime trono, que rege tudo. É Deus quem converte o coração do pecador. Jesus disse, só vem a mim aqueles que o Pai me deu. Por isso nós glorificamos a Deus. E ao mesmo tempo, a Bíblia também ensina que o homem tem que ir a Cristo. Como esses foram a Cristo. São os dois lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina que é Deus que converte, só vai a Cristo. Aqueles a quem Deus deu a Cristo. Na Bíblia existe também a exortação de Deus
No Antigo Testamento, Deus usa a expressão: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Escolha a bênção. E a minha aplicação está sendo aos descrentes. Você tem ouvido o Evangelho. Você tem vindo a essa igreja. Essa igreja não é perfeita. Nunca será. Mas pela graça de Deus, vocês têm acompanhado a pregação, o ensino. Eu entendo que alguém não queira ir em uma igreja onde vai ser quase que extorquido. Ser quase que forçado a dar dinheiro para a igreja. Eu sei que tem isso. Mas não é o nosso caso aqui. Vá a Cristo. Confesse a Cristo. Entregue sua vida a Cristo. E queira fazer parte de uma igreja genuína. De um corpo de irmãos pecadores, mas regenerados por Cristo. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. Não é nossa. É sua. Entregue sua vida a Cristo. Creia nele. Permaneça nele. Vá a ele e permaneça nele como nós temos permanecido pela graça de Deus. Nunca esqueça do que Jesus disse aos judeus no capítulo 8, no verso 24, na parte B. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você que ainda não se confiou a Cristo, se você não crê que Cristo é Deus verdadeiro, que Ele é o eu sou, Jesus disse isso, então você vai morrer no seu pecado. Você vai continuar em trevas espirituais. Você será condenado pelo Deus que é justo. Entregue sua vida a Cristo, para que você então venha a receber vida eterna, para que você venha testemunhar, como eu estimulei os irmãos que já se confiaram a Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Domingo que vem, se Deus permitir, iniciaremos a nova sessão, onde Jesus irá se voltar agora para os que creem realmente nele. E aí seremos também alimentados, encorajados, animados, consolados por Cristo, ao ouvir as suas palavras diretamente a nós agora. Nós não encontraremos mais Jesus batendo nos judeus, não é? Com as suas palavras. Mas agora aprenderemos mais acerca de Cristo quando Ele falará aos crentes e nos dirá coisas belas, coisas que nos trazem paz, esperança até que Ele volte. Vamos ficar de pé. Eu peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar o nome do Senhor, depois orar e encerrar o culto.